Days before the filming of A Day Don't Care About Us music video was supposed to start, the production had stumbled upon two major obstacles: the complications with the visas and the class action suit, which had prompted a federal judge to ban filming in Rio for 20 days. Things seemed hopeless. Rumors swirled that Michael might not come to Brazil at all. That is until the tide turned. Judge Haddad's ruling in favor of attorney Jorge Beja was met with criticism by many, who saw the decision as a form of censorship, a sensitive topic for a country like Brazil, which was under a military regime for over 20 years. Pressured by public opinion, Judge Haddad decided to reduce the ban from 20 to 5 days. As it turns out, in the end, that wouldn't make a difference. The research process is full of ups and downs, of days when you feel like giving up, and others when a single phone call can change everything. That was the case with Gianna. I had lost hope of getting in touch with her, until one day, out of the blue, my phone rings. It was her, and her story would blow me away. Meu nome é Diana Nunes, eu sou advogada, tenho 59 anos. E ao longo dessa minha vivência profissional há algumas histórias para contar, algumas interessantes, marcantes, outras importantes até para uma comunidade, né, para uma coletividade. Na década de 90, um marco bem interessante no meu trabalho foi ter conseguido a autorização judicial para a realização do clipe do Michael Jackson, sob a direção e acho que produção também de Spike Lee, para rodarem o clipe no Rio de Janeiro, aqui no Morro Santa Marta. À época houve uma discussão muito grande, havia uma liminar de um outro colega, um advogado, ao ponto do vereador vinculado à cultura à época, na Câmara dos Vereadores, que era o vereador Antônio Pitanga, do PT, o Pitanga então designou-me a missão de produzir uma peça judicial que derrubasse a liminar do outro advogado e que propiciasse a oportunidade do clipe ser filmado no Morro Santa Marta. Mas nós não encontramos o Brasil. Não tem vizinho nas dramaturgia. One of the biggest names of Brazilian cinema, actor Antônio Luiz Sampaio, also known as Antônio Pitanga, was in the final year of his term as city councilman in Rio when Michael Jackson came to Brazil to film his video. As councilman, Pitanga's focus was on impoverished communities and culture, and his initiative in favor of the filming would prove to be invaluable. Eu estava na minha rotina de escritório, estava trabalhando, de repente o meu celular toca e era o Antônio Pitanga me pedindo para buscar uma solução jurídica a impedir a permanência da proibição da execução do clipe do Michael no Dona Marta. E aí, a partir daquele momento, começou a correr o meu relógio. Eu precisava encontrar uma solução jurídica urgente, eu precisava decidir qual a ação eu iria propor, como ia demonstrar o perigo in mora, a necessidade de um despacho imediato.
E foi assim contagiante. Toda hora o celular tocava, perguntava: doutora, já terminou? Já distribuiu? Vai ficar pronto? Foi realmente assim uma contagem meio regressiva para o sucesso desse mandado de segurança e da liminar concedida pelo desembargador, que felizmente teve uma visão social muito importante, que eu acho que é indispensável no judiciário de qualquer sociedade que pensa em evoluir socialmente, humanamente. Achei realmente que o trabalho foi fantástico. On February 7th, High Court Judge Humberto Berri informed Judge Haddad of the injunction filed by Gianna in the name of Antonio Pitanga, and that he had ruled in his favor, therefore annulling Haddad's prior decision. The legal nightmare was finally over, and the permission for the filming in Santa Marta had been reinstated. But while things had been resolved in court, the visa mix-up was still to be sorted out. Num determinado momento, o empresário do Michael Jackson disse o seguinte: se ele não embarcar amanhã, ele não vai mais. Aí eu tive que pegar o telefone e falar com o embaixador. Falei: Excelência, nós estamos diante de uma situação que é, primeiro de tudo, absurda, e segundo, pode gerar uma situação para o Brasil ridícula, que vai nos deixar numa situação extremamente delicada no âmbito político, vamos dizer assim, e uma situação que não tem a menor razão de ser. É um desconhecimento, são pessoas querendo impor situações que não existem nesse caso, porque não sabem que no cinema a coisa trabalha diferente. Então, eu estou falando de alguém que vai vir com um visto dado diretamente pelo consulado, e eles estão falando de alguém que seria contratado aqui, o que não é verdade. Entendeu? Então, conversei com o embaixador, ele entendeu tudo, e a coisa fluiu. Mas o desconhecimento é uma coisa terrível, porque você embarca numa tempestade onde o mar está calmo. Então, que tempestade é essa? Through his diligent work, Morris was able to ensure that the visas were issued correctly. And they were. On February 7, the same day that Judge Perry ruled in favor of the filming. It was hard to believe, but the coast was completely clear. Join us next week in part 1 of the 2 Salvador-dedicated episodes, when Michael finally arrives in Brazil and everyone gets ready for the first day of filming.